Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para dar início à preparação para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E um movimento estranho por parte do técnico Eduardo Cudê chamou a atenção. O pedido e a necessidade por uma privacidade exagerada nesses primeiros dias de trabalho. A gente fala também a respeito de uma mudança na negociação ou na projeção do futuro de Gustavo Scarpa, que tem um concorrente do Internacional desistindo do negócio, e isso pode mudar absolutamente tudo. Falamos também a respeito de D'Alessandro, que foi praticamente anunciado por um membro da chapa do candidato à presidência Roberto Melo. E claro, o balanço das eliminatórias da Copa do Mundo. Rocher jogou normalmente e venceu a Argentina. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da manhã no CT Parque Gigante, onde o técnico Eduardo Cudê teve o retorno dos jogadores após o período de folga da data FIFA, tá? E aí, os atletas que têm algum tipo de problema físico, que ainda estão por algum motivo no departamento médico, não foram para o gramado, eles ficaram apenas na academia. E aí fala-se o Gumalho, o Dalbert, o Johnny, o Ener Valencia. Todos esses jogadores ficaram na academia e não foram para o gramado. A tendência é que muitos deles se recuperem e estejam à disposição para enfrentar o Red Bull Bragantino, com exceção do Arangues, que está suspenso, e o Dalbert provavelmente não vai estar pronto para essa partida. Os demais podem estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para esse jogo. O Inter tem 4 jogos restantes pelo Campeonato Brasileiro e quer ter um encerramento melhor nesse ano de 2023 e por isso é tratada como uma prioridade a vitória sobre a equipe do Bragantino, tá? Bom, uma coisa chamou a atenção no treinamento dessa quinta-feira, que foi o curto período em que a atividade ela foi aberta para a imprensa. Mesmo estando poucos jogadores no gramado e obviamente muitos deles estavam no departamento médico, a atividade ela só foi liberada por algo em torno de 5 minutos para a imprensa. Depois o técnico Eduardo Cudê pediu para todo mundo sair para ele treinar. E o treino dessa sexta-feira, ele será com os portões fechados. É o Eduardo Cudê abusando da privacidade nesses primeiros treinos após a reapresentação do Internacional. Vamos ver o que ele vai trabalhar, mas chama a atenção porque normalmente esses treinos de reapresentação, eles são mais tranquilos, eles são mais leves, eles são até mais abertos em função disso, não se trabalha nada de muito importante. É o crucial que precisa ser tratado em segredo. Chama a atenção esse movimento de Cudê, em especial em uma semana onde ele vai ter 10 dias de trabalho antes do próximo jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre Gustavo Scarpa, tá? Porque uma notícia que vem de Minas Gerais muda o cenário da busca pela contratação do jogador, tá? O Inter é um dos interessados por Gustavo Scarpa através da chapa de oposição com Roberto Melo, que afirma que está interessado em Gustavo Scarpa, e da chapa da atual gestão do presidente Alessandro Barcelos, que também afirma que está interessada em Gustavo Scarpa. E o Atlético Mineiro desistiu da contratação do jogador. Essa informação ela foi trazida pela Rádio Itatiaia, o Thiago Fernandes, lá de BH, confirmou essa informação também, ele que trabalha na Band, no Portal Gol, e eles apuraram que algumas questões levaram o Atlético Mineiro a desistir. A primeira delas, o alto preço. Gustavo Scarpa é muito caro, e dessa forma se limita um pouco o orçamento do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro montou para a próxima temporada um orçamento de 40 milhões de reais, e o só o Gustavo Scarpa custaria algo em torno de 20. Então, o Atlético Mineiro desistiu por causa disso. Seria muito caro e teria poucas possibilidades de contratação depois. Mas um outro ponto destacado pela imprensa mineira para a desistência do Atlético Mineiro é que o Olympiacos da Grécia, que é o clube onde o Scarpa está jogando agora, ele pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra, o Olympiacos quer manter o Gustavo Scarpa até a metade do ano de 2024. Dessa forma, inviabilizaria a contratação do Gustavo Scarpa, por exemplo, para o início do ano, o que seria o ideal. E tudo isso fez com que o jogador ficasse inviável. A questão é, o Atlético Mineiro estando fora da jogada,
o Inter pode se colocar mais dentro, obviamente perante essas condições. Vai ter que gastar os 4 milhões de euros, mas isso o Inter já sabia que teria que acontecer e a ideia é, inclusive, de um investimento um pouco maior na próxima temporada em contratações e tentar negociar com o Olympiacos, com o Nottingham Forest para, ou se não antecipar a vinda do jogador que estaria marcada para junho, a saída dele marcada para junho, esperar o mês de junho para ele vir. Seria uma grande contratação, o Inter está interessado, resta saber se estaria interessado nessas condições, com o jogador vindo em junho ou precisando negociar alguma situação com o Nottingham Forest e com o Olympiacos. Mas a notícia é importante porque o Galo, que era tido como principal candidato na briga por Gustavo Scarpa, pulou fora neste momento, tá? Eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira falando sobre a rinha de bilionários no estádio Beira-Rio, tá? O Delcir Sonda é um apoiador, um investidor do candidato Roberto Melo, e o presidente Alessandro Barcelos encontrou o seu investidor. Trata-se de Elusmar Maggi, empresário do ramo da soja no estado do Mato Grosso, bilionário e colorado, e que está disposto a ajudar o Internacional e está apoiando o presidente Alessandro Barcelos na tentativa de uma reeleição. Tudo isso eu falo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber mais detalhes de como o Elusmar Maggi pode investir, como ele pretende ajudar a direção do Internacional, tá tudo nesse vídeo, é só clicar para assistir, tá? Bom, quero fazer aqui uma recuperação. A gente falou ontem sobre o fato de D'Alessandro e Abel estarem mais claramente na pauta de Roberto Melo, e os dois estão acertados. Caso Roberto Melo seja eleito, D'Alessandro será o gerente esportivo, Abel Braga será o coordenador técnico. E hoje, pessoas da chapa do Roberto Melo publicaram em seus Instagrams, inclusive no Instagram oficial da chapa, um gol do D'Alessandro de falta na Libertadores contra a equipe do São Paulo. E aí já ficou aquela cara de, pô, é o D'Alessandro que está com eles. Em meio a todas essas especulações, ficou quase como um anúncio. O anúncio ainda não aconteceu, mas sim, D'Alessandro está fechado com o Roberto Melo, caso Melo seja eleito para a presidência do Internacional, tá? E hoje eles movimentaram as redes sociais com o nome do D'Alessandro, que deve acontecer cada vez mais a partir do momento da chegada das eleições. Por último, vamos falar sobre o Rocher. Rocher jogou pela seleção uruguaia contra a Argentina, atuou pelos 90 minutos, teve tudo bem com ele, mesmo com a dor na costela, jogou normalmente os 90 minutos, foi titular e o Uruguai venceu 2-0. A equipe da Argentina, o Rocher, conseguiu não levar gol, saiu com um clean sheet e venceu a seleção argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa semana e desta sexta-feira, por exemplo, tem eliminatórias da Eurocopa, Inglaterra e Malta. Malta é a terra da KTO, hein? Odd da Inglaterra 1.01, empate 19, Malta tá pagando 101, cara. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!